Você já parou para pensar que o jeito como a gente vive pode ser mais poderoso do que qualquer remédio? Pode parecer exagero, mas e se eu te disser que tem gente chegando aos 90 anos com uma saúde de dar inveja em muito jovem? Pessoas que ainda dirigem, têm energia para passear, conversar com clareza, cozinhar, cuidar de si. Tudo isso sem uma pilha de remédios na mesa de cabeceira. A maioria acredita que envelhecer é sinônimo de decadência, que depois dos 70, a vida vira só espera e sofrimento. Mas e se isso for apenas mais uma mentira repetida tantas vezes, que virou verdade na cabeça das pessoas? Hoje você vai conhecer uma história real, uma história que desafia tudo o que muitos acreditam sobre a terceira idade. Uma pessoa com 92 anos de vida, que nunca passou por uma doença grave, que dirige seu próprio carro com confiança e que diz com toda certeza: foram meus hábitos que fizeram isso por mim. Mas não estamos falando de fórmulas mágicas ou dietas malucas. São escolhas simples, diárias, muitas delas acessíveis a qualquer um que esteja disposto a cuidar de si com carinho. Hábitos que transformam o corpo, a mente e a alma, que fortalecem a imunidade, mantêm a memória ativa e trazem aquela sensação gostosa de acordar com vontade de viver. Talvez você esteja cansado de se sentir fraco, desanimado, ou de conviver com dores que parecem não passar. Talvez já tenha aceitado que a idade chegou e que não há mais muito o que fazer. Mas esse vídeo está aqui justamente para te mostrar o contrário, porque a verdade é que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para viver melhor. E a inspiração que você vai encontrar aqui pode ser o primeiro passo de uma nova fase na sua jornada. Então, fique comigo, ouça com o coração aberto, porque os hábitos que você vai conhecer aqui têm o poder de mudar a sua vida, como mudaram a vida dessa pessoa extraordinária. Ele se chama João, tem 92 anos, e ao contrário do que muitos esperariam, não anda de bengala, não toma uma dúzia de comprimidos por dia, e sim, ainda dirige seu próprio carro pelas ruas do interior de Minas Gerais. Quando a gente ouve isso, parece até conversa de pescador, dessas que a gente escuta na praça da cidade e duvida. Mas João existe, e sua história é um sopro de esperança para quem achava que a velhice era sinônimo de doença e limitação. João nasceu em 1932, numa época em que tudo era mais simples. A infância foi na roça, ajudando o pai na lavoura e a mãe no fogão de lenha. A vida nunca foi fácil, mas ele sempre teve um princípio: cuidar do corpo como se fosse um templo. Se a gente trata o corpo com respeito, ele retribui, ele costuma dizer. E talvez esteja aí o segredo por trás da sua vitalidade. Mas o que chama mais atenção é a serenidade com que ele vive. Não há pressa em João. Ele acorda cedo, toma seu café coado na hora, faz uma caminhada leve em volta da praça, troca 2 dedos de prosa com os vizinhos e volta para casa com um sorriso tranquilo. Não é só saúde física, é uma paz de espírito que impressiona, uma leveza que vem de dentro. Ao conversar com ele, a primeira coisa que salta aos olhos é sua lucidez. Ele lembra de datas, nomes, histórias, fala com clareza e tem um raciocínio rápido. Quando perguntado sobre seu segredo, ele ri com humildade e responde: eu só fiz o que qualquer um pode fazer, só que fiz todo dia. Esse fiz todo dia é o que muda tudo. João entendeu cedo que longevidade não é loteria, é construção, é plantio. Cada escolha, cada hábito, cada renúncia, tudo conta. E foi isso que ele foi cultivando ao longo das décadas, sem esperar resultados imediatos, mas com a convicção de que estava fazendo o certo. O primeiro desses hábitos, segundo ele, é o movimento. Mas não o movimento intenso, exagerado, de academia moderna. João nunca levantou peso, nunca correu maratonas. Ele caminhou, simples assim, todos os dias, às vezes só 10 minutos, outras vezes meia hora, pela rua de casa, pelo quintal, ao redor da praça. E não era só caminhar por caminhar. Era um momento de conexão, de observar a natureza, prestar atenção no próprio corpo, respirar fundo e sentir a vida passando pelos pulmões. João diz que o corpo gosta de ser usado, mas com gentileza, que ficar parado é o começo da ferrugem, e que movimento é uma forma de gratidão,
Quando a gente se mexe, mostra para o corpo que ainda quer viver. Esse hábito simples, feito de forma constante, manteve seus músculos firmes, suas articulações soltas e seu coração batendo com alegria. E o melhor, ele nunca tratou isso como obrigação. Caminhar sempre foi prazer. Um encontro diário com ele mesmo e com a vida ao redor. Acompanhar o jeito de viver de João nos faz pensar: quantas vezes deixamos de cuidar de nós porque achamos que é tarde demais? Quantas vezes acreditamos que depois dos 60, 70 ou 80 anos já não vale a pena mudar? João é a prova viva de que é possível, sim, de que ainda há tempo, de que envelhecer bem não é uma exceção, é uma escolha, e que o corpo, mesmo com suas limitações naturais, responde com amor quando é tratado com amor. E se ele, com 92 anos, segue caminhando, dirigindo, sorrindo e inspirando, por que não podemos também, aos poucos, dar o primeiro passo na mesma direção? O segundo hábito de João é ainda mais surpreendente, e talvez o mais esquecido hoje em dia. Ele aprendeu a descansar de verdade, não apenas dormir, mas descansar. E há uma diferença profunda entre os dois. Enquanto muitos se deitam à noite com a mente cheia, o coração agitado e o corpo cansado, João sempre cultivou o sono como um ritual sagrado. Ele diz que a noite é um tempo de cura, um tempo em que o corpo conserta o que foi gasto durante o dia, e que se a gente não respeita esse momento, vai acumulando pequenos desgastes que, mais cedo ou mais tarde, viram doenças. Desde jovem, ele dorme cedo. 9:30 da noite, as luzes já estão apagadas. Nada de televisão alta, nada de celular. Até porque ele nunca teve um. Antes de se deitar, ele toma um chá de erva doce ou camomila e agradece o dia, mesmo quando ele foi difícil. Esse hábito simples de gratidão, ele acredita, acalma o espírito. João não carrega mágoas para o travesseiro. Ele aprendeu que o peso da raiva e da tristeza rouba o descanso mais do que qualquer barulho. E talvez seja por isso que, mesmo com a idade avançada, ele acorda com disposição. Sem dor de cabeça, sem sensação de corpo pesado, ele não vive com pressa. Ele vive com presença. E esse estado de presença é parte essencial do seu segredo. Porque o descanso verdadeiro não vem só do sono profundo, mas da paz interior. A ciência já comprovou que pessoas com sono de qualidade têm menos inflamações no corpo, menos risco de doenças cardíacas e melhor imunidade. E João, mesmo sem saber dessas pesquisas, entendeu isso na prática. Ele nos ensina que o silêncio da noite precisa ser respeitado, que precisamos desacelerar, que não é fraqueza descansar, é sabedoria. Mas ele vai além. Diz que descansar também é aprender a parar durante o dia. Ele tem um costume que pode parecer estranho para alguns. Todos os dias, por volta das 3 da tarde, ele se senta em sua cadeira de balanço na varanda, fecha os olhos e apenas respira. Nada de cochilar, nada de pensar em problemas. Só respirar. É como se eu esvaziasse minha alma por um instante, ele diz com um sorriso. João vive num tempo que parece esquecido por muitos, um tempo em que parar não era sinônimo de improdutividade, mas de cuidado. Um tempo em que o corpo tinha permissão para respirar com calma e o espírito para se reorganizar. E talvez seja isso que precisamos resgatar. A ideia de que viver bem não é correr mais, mas correr menos. Que envelhecer bem exige pausas conscientes. E que o mundo pode esperar 5 minutos enquanto a gente cuida de nós mesmos. Quantos de nós já esquecemos como é parar de verdade? Quantos já se deitam cansados, mas continuam girando por dentro, como um relógio sem ponteiro? João nos mostra que há outro caminho, um caminho mais calmo, um caminho de saúde. E se você pudesse ainda hoje desligar um pouco o mundo e ouvir o que seu corpo tem a dizer, talvez você se surpreenda com o que vai escutar. O terceiro hábito que João cultiva há décadas talvez seja o mais poderoso de todos. Ele escolheu todos os dias alimentar-se com respeito. Não estamos falando de dietas restritivas ou modismos que vão e vêm com as estações. João nunca contou calorias, nunca se preocupou em cortar isso ou aquilo porque ouviu dizer na televisão. Ele simplesmente come como se cada refeição fosse uma forma de se cuidar com amor. Sua alimentação é simples,
mas cheia de sabedoria de vida. Arroz, feijão, legumes frescos, um pedaço de carne de vez em quando, muita folha verde do quintal e, sobretudo, comida feita em casa, com calma. Nada de embutidos, refrigerantes ou pacotes coloridos demais. João gosta do que tem cheiro de verdade e gosto de terra. Se a comida precisa de propaganda para convencer a gente, é porque não tem alma, ele costuma dizer. O curioso é que, mesmo sem formação em nutrição, João segue uma alimentação que a ciência hoje considera modelo. Rica em fibras, em vitaminas naturais, em alimentos vivos. Ele nunca se empanturrou, sempre ouviu seu corpo, respeitou os sinais da saciedade. E, acima de tudo, sempre comeu com gratidão. Em sua casa, não se come com pressa. O prato é montado com cuidado, o cheiro da comida invade a cozinha. E cada colherada é saboreada como se fosse um presente, e isso faz toda a diferença. Estudos mostram que o modo como comemos é tão importante quanto o que comemos. Mastigar bem, comer devagar, prestar atenção no sabor e no corpo durante a refeição ativa o sistema digestivo, melhora a absorção dos nutrientes e até acalma a mente. João aprendeu isso no dia a dia e nunca abriu mão de sua horta. Até hoje, com mais de 90 anos, ele ainda planta manjericão, cebolinha, alface e ora pronobis nos fundos da casa. Cuidar da terra, segundo ele, é como cuidar de si mesmo. E há um carinho especial no jeito como ele fala das plantas, como se fossem amigas antigas que lhe dão saúde em forma de folha. Ele conta que quando sente o corpo pedindo algo diferente, escuta. Se precisa de mais energia, aumenta a quantidade de frutas. Se está mais parado, alivia os pratos. E mesmo nos dias de festa, ele sabe equilibrar. Come um pedaço de bolo com café preto, mas sem exagerar, porque para ele o segredo está na harmonia. Quantos de nós comemos sem pensar? Quantos fazemos do ato de se alimentar um momento de culpa, pressa ou distração? João nos convida a voltar às raízes, a olhar para o prato como um gesto de amor, a perceber que comida de verdade tem o poder de curar, de fortalecer, de dar vida. E a verdade é que não é preciso dinheiro, nem receitas complicadas. Basta intenção, um pouco de simplicidade, um cuidado silencioso que, dia após dia, constrói uma saúde que não vem da farmácia, vem da terra. E se hoje, ao invés de abrir um pacote, você abrisse seu coração para o que seu corpo realmente precisa, a resposta pode estar no pé de couve ali na esquina, ou na panela borbulhando no fogão com cheiro de infância. O quarto hábito que sustenta a saúde de João vem de um lugar mais sutil, mas profundamente poderoso: as conexões humanas. Ele nunca ficou sozinho por muito tempo. E isso não quer dizer estar sempre cercado de gente, mas cultivar vínculos verdadeiros, conversas sinceras, abraços demorados e risos que fazem o coração vibrar. João sempre acreditou que o ser humano adoece quando se isola, que o silêncio forçado da solidão constante enfraquece a alma, e quando a alma enfraquece, o corpo sente. Desde cedo, ele fez questão de manter laços vivos com vizinhos, amigos, sobrinhos, com os filhos de antigos colegas de infância que hoje o visitam com respeito e carinho. Até hoje, todas as terças-feiras, ele vai até o mercadinho da esquina, não só para comprar o que precisa, mas para conversar com a dona Alzira, que já virou parte da família. Esses pequenos gestos, um bom dia dito com o olhar, uma visita inesperada, uma prosa na calçada, são como remédios invisíveis. João diz que gente precisa de gente, que mesmo com a idade avançada, ele nunca deixou de se interessar pela vida dos outros, nunca deixou de perguntar como vai você e realmente escutar a resposta. E a ciência, mais uma vez, confirma o que ele já sabia com o coração. Estudos mostram que pessoas com vínculos sociais fortes vivem mais, têm menor risco de doenças cardíacas, demência e depressão. A troca afetiva é um tipo de alimento, e João se nutriu disso a vida inteira. Mas tem um detalhe: ele não se relaciona por carência, mas por escolha. Ele valoriza a presença, sabe ouvir, sabe contar boas histórias, mas também sabe dar espaço, e talvez por isso as pessoas queiram tanto estar perto dele. Ele transmite algo raro: presença real.
Em um mundo cada vez mais acelerado, onde as pessoas se veem pouco e falam demais pelas telas, João permanece firme no seu jeito antigo e sábio de se relacionar. Ele escreve cartas, manda bilhetes à mão, entrega um pote de doce caseiro quando alguém fica doente, e com isso, cria laços que o protegem da tristeza profunda que, infelizmente, atinge tantos na terceira idade. Ele conta que, quando perdeu a esposa, o luto doeu, mas não o destruiu, porque os amigos estavam lá, porque ele tinha com quem chorar, com quem lembrar, com quem caminhar ao lado, e isso fez toda a diferença. João entende que envelhecer bem também é continuar amando, continuar importando para alguém, continuar trocando afetos, e que nunca se é velho demais para fazer um novo amigo. Se você está ouvindo isso agora e sente que seus dias andam solitários demais, saiba que ainda há tempo de reatar um laço antigo, de estender a mão a alguém ou de abrir a porta para um novo vínculo. Às vezes, a saúde começa com um simples bom dia, dito com sinceridade. Por fim, João guarda um hábito silencioso, invisível aos olhos, mas que talvez seja a verdadeira chave de sua longevidade. Ele aprendeu desde jovem a cultivar pensamentos bons, a nutrir a mente com esperança, gratidão e fé. E isso não significa que ele nunca teve dias difíceis. Teve muitos. Perdeu entes queridos, passou por crises financeiras, enfrentou dores que quase o fizeram parar. Mas mesmo nesses momentos, ele escolheu acreditar que a vida sempre oferece algo de bom, mesmo quando tudo parece escuro. João tem um caderno antigo, de capa azul desbotada, onde anota coisas pelas quais é grato. Não são grandes feitos, mas detalhes. O sabor do café pela manhã, o cheiro da chuva no quintal, o abraço do neto que veio de surpresa, a música que tocou no rádio e trouxe uma lembrança boa. Ele diz que isso o impede de esquecer a beleza da vida, e que quando o coração se enche de gratidão, não sobra espaço para tanta amargura. Esse exercício diário moldou sua mente ao longo do tempo. Ele tem uma leveza no olhar, uma forma tranquila de enxergar os problemas, como se soubesse que tudo passa, tudo se transforma. Pensar bem é uma forma de se cuidar, ele repete com simplicidade. E ele tem razão. A ciência já provou que pensamentos positivos reduzem o estresse, fortalecem o sistema imunológico e melhoram o funcionamento do cérebro. João não precisa ler estudos para saber disso. Ele sente na pele. E é por isso que, com 92 anos, sem doenças, sem limitações graves, dirigindo seu próprio carro, colhendo alface do quintal e rindo de piadas antigas, João nos ensina que a saúde não está só nos exames médicos, mas em como escolhemos viver cada dia. Ele não é um super-humano, não tem genética especial, nem acesso a segredos escondidos. O que ele tem, e sempre teve, é consistência, amor próprio. E a sabedoria de perceber que o que fazemos hoje molda o corpo e o espírito que teremos amanhã. E agora, olhando para a sua vida, para a sua rotina, para as escolhas que você tem feito, será que você também pode começar a transformar seus dias, pouco a pouco? Será que alguns desses hábitos tão simples e acessíveis poderiam se encaixar no seu caminho? A resposta é sim. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com uma caminhada leve pela manhã, com um prato mais colorido no almoço, com 5 minutos de silêncio antes de dormir, com um telefonema para alguém querido, com uma oração, um agradecimento sincero, um respiro profundo. A saúde e a longevidade são construídas assim, um gesto de cada vez. E eu te pergunto, com carinho e respeito, o que está faltando para você começar? Será que você não está, no fundo, só esperando um sinal? Pois então, considere este vídeo o seu sinal. Um convite para retomar o controle da sua vida, da sua energia, da sua alegria de viver. Se essa história te inspirou, se você sentiu no coração que ainda há tempo para cuidar de si com mais amor, inscreva-se aqui no canal. Ative as notificações, porque aqui você vai encontrar muito mais que vídeos. Vai encontrar conselhos de vida, saúde na terceira idade, hábitos saudáveis e caminhos reais para envelhecer bem. E se quiser continuar nessa jornada de sabedoria, te convido a assistir a este outro vídeo que deixamos aqui ao lado. Ele também pode mudar sua forma de ver a vida. Porque viver bem depois dos 60 é possível, sim.
e você merece isso.